Quanto que é 2 elevado à 10ª potência? 1024. Notem como uma potência cresce muito rapidamente, né? Eu estou só no 10º passo aqui, ó, 2 elevado a 10, e o resultado já é 1024. Se eu pedisse para você o 2 elevado a 11, seria 2048. É claro, isso aqui continua, tá? Mas as potências de base 2 são importantes que você conheça, porque são as que mais aparecem. Base 2, base 3, base 5 são as que mais aparecem, tá? Então essas daqui é importante que você conheça. E como é que você faz elas rapidamente? Você pega o primeiro e daí vai só multiplicando por 2 cada um deles, né? Ah, eu quero resolver 2 elevado a 9. Você pega 9 dedos, 2, 4, 8, 16, 62, 64, 128, 256, 512. Tá aqui o 512, ó. Certo? Se você souber elas, fica mais rápido para você resolver isso. Tá entendido uma potência, gente? O que faltou aparecer aqui nas nossas potências? Até agora, porque eu não dei nenhum exemplo que envolvesse isso ainda. O 0 elevado a alguém, só não pode ser o 0 elevado a 0, né? Porque 0 elevado a 0 não existe. Então eu vou colocar aqui nas observações, ó. E se for 0 elevado a qualquer coisa? Por exemplo, 0 elevado a 3. O que significa 0 elevado a 3? 0 vezes 0 vezes 0. Que vai dar 0. Então, via de regra, o 0 elevado a qualquer coisa vai ser sempre 0. Desde que essa coisa não seja o próprio 0, tá? 0 elevado a 0, o que acontece? Não existe. Agora, qualquer outra coisa que não seja o 0 aqui, 0 elevado a qualquer coisa vai ser sempre 0. E se fosse o 1? O 1 elevado a qualquer coisa. Pensa, por exemplo, um 5 aqui. O que seria 1 elevado a 5? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Quanto que seria 1 elevado a 5? 1. 1 elevado a qualquer coisa não vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 tantas vezes? Que vai dar sempre 1. Mesmo que seja o 0 aqui agora. Porque se for 1 elevado a 0, ele cai na regra do expoente 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, o 1 elevado a qualquer coisa vai ser sempre 1. Ok? Independente de quem seja a coisa agora. E a outra coisa que faltou aqui é colocar números negativos no meio da brincadeira, né? Eu posso ter tanto a base negativa quanto o expoente negativo. E aí a gente começa a complicar um pouquinho a nossa vida, tá? Eu vou ir para lá, para a gente não apagar aqui ainda. Vamos pensar primeiro na base negativa. E aí eu vou pegar potências que não são complicadas para a gente resolver mentalmente, mas vou colocar sinais negativos. Professor, pode falar. 1 elevado a 3 negativo ficaria 1 negativo? Boa pergunta. Ó, a pergunta do colega aqui é assim. Quanto ficaria 1 elevado a 3 negativo? Aguenta aí que eu já vou responder ela, tá? Então vamos chegar no expoente negativo. Continuando com os nossos exemplos. E se eu tivesse que resolver assim, ó, só um pouquinho, tá? Menos 2, entre parênteses, elevado a 5. O que significa isso? O menos 2 elevado a 5, colocado o menos 2 entre parênteses, significa que aqui é o número menos 2, ou o número negativo 2, que está elevado ao expoente 5. Então, para resolver isso daqui, eu teria que pensar o quê? O que significa menos 2 elevado a 5? Significa menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Vou escrever isso para a gente entender, ó. Isso é menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Que significa que você tem que fazer jogo de sinal. Negativo vezes negativo dá positivo vezes negativo, negativo vezes negativo, positivo vezes negativo, resultado negativo. E daí você faz a multiplicação. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Agora, e se fosse menos 2 elevado a
quarta potência. Daí seria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, certo? Menos vezes menos, mais. Vezes menos, menos. Vezes menos, mais. 2, 4, 8, 16. Mais 16 ou simplesmente 16. E aí você percebe que tem uma regra. Por que tem uma regra? Porque olha só. Quando o seu expoente for ímpar, base negativa, e o expoente ímpar, presta atenção, quando você, cada vez que você junta um par de números negativos, o resultado vai ser positivo. Negativo vezes negativo dá positivo. Então, se for uma quantidade par, vai dar positivo. Agora, como o expoente é ímpar, quer dizer que eu vou ter uma quantidade ímpar. Vai sobrar um negativo sozinho no final. Por isso, sempre que o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Então aqui eu vou criar uma regrinha assim, ó. Sempre que a base for negativa. Base negativa, aí eu tenho duas coisas que podem acontecer. O expoente ser um número ímpar ou o expoente ser um número par. Atenção! Se a minha base for negativa e o expoente for ímpar, obrigatoriamente o resultado tem que ser negativo. Resultado negativo. Se a minha base for negativa e o expoente for par, obrigatoriamente, ó, base negativa e expoente par, obrigatoriamente o meu resultado vai ser positivo. Tá? Isso é a regra com relação à base. Se a base for positiva, se a base é positiva, é potência normal. Agora, se a base for negativa, eu entro numa das duas regrinhas. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Tá aqui, ó, resultado negativo. Base negativa, expoente par, o resultado tem que ser positivo. Tá aqui, ó, resultado positivo. E aí você resolve normalmente, tá? Por exemplo, isso é para você não ter que ficar escrevendo isso aqui o tempo todo, tá, gente? Quanto que é menos 5 ao quadrado? Você esquece o menos 5. Você só pensa no seguinte, ó. Base negativa, expoente par, o resultado tem que ser positivo. E aí esquece o menos. Você faz 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Mais 25. Ok? Ou, quanto que é menos 3 elevado a 3? Base negativa, expoente ímpar, o resultado tem que ser negativo. E aí você resolve o 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então isso é menos 27. Entendido? Tudo bem. Aí a gente vai estudar isso. Deixa só eu entender. Você está falando, por exemplo, se fosse assim. 2 elevado a 3 elevado a 5, é isso? Também. Tá. Aguenta um pouquinho que a gente vai ver isso numa propriedade, tá? Aqui a gente chama de potência de potência. Eu já vou falar sobre ela, certo? Mas aguenta aí um pouquinho porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho mesmo, tá? Vamos entender primeiro a coisa do número negativo aqui. Uma observação, gente. Notem que é obrigado o uso de parênteses para dizer que o número negativo 13 está elevado ao cubo. É diferente disso daqui, ó. Menos 2 elevado a 5. Atenção. A inexistência dos parênteses está dizendo o quê para mim? Sem parênteses está dizendo que só o 2 está elevado a 5. O sinal de menos não está elevado. Então aqui eu vou resolver a potência e daí eu faço o jogo de sinal. Quanto que é 2 elevado a 5? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, depois 16, depois 32. 2 elevado a 5, 32. Com o menos daqui, menos 32. Ah, professor, deu a mesma coisa. Cuidado. E se eu pedir menos 2 elevado a 4?
eu pergunto, o menos está elevado a 4 também? Não está. O menos vai estar elevado quando ele tiver entre parênteses. Daí você usa a regrinha dos sinais ali, tá? Se não tem parêntese, quer dizer que só o 2 está elevado a 4. Então você deixa o menos para depois. 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Com o menos daqui, menos 16, ó. Professor, mas você não disse que quando a base for negativa, o resultado tem que ser positivo? Disse, só que aqui a base não é negativa. Esse menos não faz parte da base. Ele vai fazer parte da base quando o número estiver entre parênteses. Sem parênteses, o menos não é a nossa base é só o 2. E 2 na quarta é 16. Aí você pega o menos que não está elevado, né? 2 na quarta é 16, com o menos daqui, menos 16. Então, cuidado, é diferente quando tem parênteses e quando não tem parênteses. Tudo bem? Beleza? Então, agora vamos responder aquela outra pergunta que alguém fez aqui, que eu já me perdi agora, que é a do... E se o expoente for um número negativo? Continuando com os nossos exemplos agora, eu vou colocar o sinal de menos no expoente, tá? Por exemplo, tudo bem? Aqui, gente? Meninas? Sim? Vamos supor por um instante que eu quisesse resolver agora 2 elevado a menos 3. Sinal negativo no expoente. Presta atenção. A gente já viu o sinal negativo na base. Se tiver entre parênteses é porque é um número negativo. Quando é número negativo, eu uso essa regrinha aqui, ó. Base negativa, se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Se o expoente for par, o resultado é positivo. Se tiver um menos na base, mas sem parênteses, eu deixo o menos para o final. O menos vai continuar na resposta, tá? E eu só resolvo a potência normal. O menos sempre vai continuar na resposta. Por quê? Porque ele está presente aqui, né? Então, como o resultado disso aqui vai dar positivo, com o menos daqui vai ficar negativo, sempre. Então, se o menos estiver fora dos parênteses, o resultado vai ser sempre negativo lá. Beleza? E se o expoente for negativo? Bom, primeiro a gente tem um problema aqui, tá? Qual é o nosso problema? A gente acabou de definir a potência como sendo formada por 2 números, um número grande embaixo que chama base, que serve para dizer quem eu vou multiplicar por ele mesmo, certo? E um número pequeno que deveria dizer para mim quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Agora, como é que eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo menos 3 vezes? Né? O número negativo não pode aparecer aqui. Esse cara aqui ele tem que ser um número de quantidade. Ele tem que dizer para mim quantas vezes. Se ele é um número de quantidade, ele tem que ser um número natural, porque são os naturais que a gente usa para contar. Então, teoricamente, ele não poderia ser um número negativo. Mas ele pode aparecer. E aí a gente vai usar um artifício. Atenção. Toda vez que o expoente for negativo, a gente troca a potência de lugar em uma fração. A gente vai enxergar a potência como sendo uma fração. Olha só. Por sinal, qualquer número é uma fração, tá? O 2 elevado a menos 3 parece que não é fração. Mas eu tenho um traço de fração aqui e embaixo eu tenho um denominador 1. Sempre que não aparecer a parte de baixo é porque ela é 1. Até porque fração é divisão, não é mesmo? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então eu posso colocar qualquer número dividido por 1, que não vai mudar nada. Então, se não aparecer alguém embaixo, eu posso escrever, se eu precisar, sobre 1. Ok? Para resolver a potência do expoente negativo, a gente inverte a base e muda o sinal do expoente. Isso fica assim, ó. 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa aqui. 1 sobre 2 elevado a 3. E inverte a base e muda o sinal do expoente. Daí dá para resolver. Daquele jeito não dá para resolver. Porque eu não posso multiplicar o 2 por ele mesmo menos 3 vezes. Então você usa esse truque para transformar o expoente num expoente positivo e agora você resolve. Isso vai ser quanto? 1 sobre 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 1 sobre 8. Então, sempre que o expoente for negativo, isso vai virar uma fração. Ok?
E aí para aqui, né? Aqui já está resolvido para nós. Pelo menos, se é para resolver, só a potência, tá? Qual é a justificativa para isso, gente? Presta atenção, ó. Lembra que eu tinha escrito as potências de base 2 aqui? Eu vou brincar com elas de novo, quer ver? Eu comecei escrevendo assim, né? 2 elevado a 0 é igual a 1, beleza? Quanto que é 2 elevado a 1? 2. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Quanto que é 2 ao cubo? 8. Quanto que é 2 na quarta? 16. E assim por diante, beleza? Se eu estou descendo aqui, basta eu ir a cada passo fazendo o quê? Multiplicando por 2. Se eu subir, basta eu dividir por 2, não é mesmo? 16 dividido por 2 não dá 8? 8 dividido por 2 não dá 4? 4 dividido por 2 não dá 2? 2 dividido por 2 não dá 1? Ó, aqui está o zero. Para cá eu tenho os expoentes, né, indo para baixo aqui, do jeito que eu escrevi, eu tenho os expoentes positivos. 2 elevado a 1, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8 e assim por diante. Mas se eu continuar para cima, seguindo uma sequência aqui, o próximo aqui em cima seria o 2 elevado a menos 1. Depois, o 2 elevado a menos 2. O próximo, 2 elevado a menos 3 e assim por diante. Se para subir eu vou dividindo por 2 a cada passo, olha o que vai acontecer. O resultado aqui não é 1. Se eu quero o próximo, é só pegar esse 1 e dividir por 2. 1 dividido por 2 é 1 sobre 2. 1 dividido por 2. Divide por 2 de novo. 1 sobre 2 dividido por 2 dá 1 dividido por 4. Divide por 2 de novo. Você tinha o 1 dividiu por 2 de novo, que deu 4. Dividiu por 2 de novo, vai ser 1 sobre 8. Por que que vai funcionar sempre? Porque as potências, elas formam uma sequência de multiplicação ou divisão, sempre pelo mesmo número. É claro que você não vai ficar fazendo isso daqui o tempo todo, você usa a regra. Se o expoente for negativo, você inverte a base. Inverteu a base, você resolve a potência. E não daria para usar decimal, né? Só com fração. Aí depende, né? Quando a gente for falar daqui a pouquinho, na segunda parte da nossa aula de hoje, a gente vai falar nas frações, a gente vai ver que toda fração pode ser escrita como um número decimal. Fração é divisão, certo? Eu posso deixar em 1 dividido por 8, ou posso fazer essa conta. Fazer 1 dividido por 8, e aí vamos brincar de divisão agora, vai. Quanto que dá 1 dividido por 8? Não dá, vai dar 0. E eu não tenho mais quem baixar aqui, né? Ou quem pegar para dividir, não é mesmo? Só que não, tem sim. Todo número inteiro tem uma vírgula no final dele, não tem? E depois da vírgula dele tem um monte de zeros lá. Quantos zeros eu quiser. Ó, aqui tá cheio de zeros para eu fazer a conta. Se precisar mais que isso, eu pego mais. Então, 1 dividido por 8 dá 0, porque não dá para dividir. Agora, eu pego o primeiro zero aqui, cuidado, eu ultrapassei o limite da vírgula, tá vendo? Quando você ultrapassa o limite da vírgula, você tem que colocar a vírgula no resultado. E aí você pode pensar em 10 dividido por 8, que dá 1. 1 vezes 8, 8, para 10 sobram 2. Abaixa o próximo zero, você tem muitos zeros para baixar ali. E você não precisa se preocupar. Professor, eu sempre me perco na hora de baixar o zero e colocar a vírgula. Não é quando você baixa o zero que você põe a vírgula, é quando você ultrapassa o limite da vírgula. O primeiro número que você pegar depois da vírgula, você põe a vírgula no resultado. Depois você já ultrapassou a vírgula, você pode baixar quantos zeros você quiser, né? Porque já passou a vírgula e não tem mais vírgula para pôr. O que vai acontecer aqui? 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16, para 20 sobram 4. Baixa o próximo zero, 40. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40, para 40 sobram 0. Então, a fração 1/8 é a mesma coisa que 1 dividido por 8, que dá 0,125. Aí tudo depende de alternativas, né? Se ele deixar na forma de fração, você deixa como fração. Se não, você pode escrever na forma de número decimal. Mas eu digo Tá? antes de chegar no resultado, tipo, lá onde você
Não, ali não tem como. Você tem que inverter primeiro para poder mudar o sinal do expoente, senão você não consegue mudar o sinal daí. Tá? Muito bem. Esse aqui a gente vai falar melhor depois, quando falar nas frações. Tudo bem? Vamos ver se isso é verdade, se tá bem mesmo? Ah, cara, você não fez isso comigo. Joga. Caia mais da minha mão, porcaria. Carneiro, se ele cair de novo, eu juro pra você, ele vai voar aí, cara. Não? Aí, você se cuide. Vai voltar? Ah, vai, com certeza ele vai voltar. Quanto que é 3 elevado a menos 2? Lembre-se do seguinte, ó, não dá para resolver isso daqui, porque o expoente tem que ser positivo. Como é que eu faço ele virar positivo? Eu lembro que aqui tem um 1 e eu inverto a fração. Isso fica 1 sobre 3 ao quadrado. Inverte a base e troca o sinal do expoente, ok? Isso vai dar 1 sobre 9. Fechou. Beleza? A mesma regra vale para isso aqui, gente, ó. 2/3 elevado a... esse aqui eu vou deixar para depois, para as frações. Deixa assim só por enquanto. Muito bem. Então a gente já viu qual é a regra para a base negativa e qual é a regra, ou como é que resolve, para o expoente negativo. Tranquilos? Muito bem. Pegando a página 12, nós temos ali propriedades da potenciação. Destaque esse item, propriedades da potenciação. Gente, toda vez, atenção, toda vez que a gente falar em propriedades, isso significa que nós estamos falando de uma regra que torna o caminho mais rápido. Propriedade serve para resolver mais rápido alguns problemas, tá? Eu vou destacar aqui, a gente vai ver todas elas, mas eu vou destacar aqui quais são as propriedades importantes, aí você vai fazendo um asterisco aí nelas para você, tá? Então, próximo item aí, propriedades da potenciação. Vou fazer um apartheid aqui, ó. Para a gente poder falar das propriedades. Você achou as propriedades aí na página 12? Presta atenção porque ela tá tudo cheio de letrinhas. Como as letrinhas é mais difícil você entender. Então, para cada uma delas nós vamos colocar um exemplo aí, ó. A primeira propriedade, que nós chamamos aí de P1, é a chamada multiplicação de potência de mesma base. Aí no seu material está escrito assim, ó. A elevado a n vezes a elevado a m é igual a elevado a n mais m. O que isso significa? Isso significa o seguinte, ó. Toda vez que você tem uma potência, por exemplo, coloca aí o exemplo agora, 2 elevado a 3 vezes o mesmo número 2 elevado a 5, ó, você tem uma multiplicação de duas potências com a base igual. Por isso a gente chama a propriedade de multiplicação de potência de mesma base, ok? Multiplicação de potências de mesma base. O que diz a propriedade? Na multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e, atenção, soma os expoentes. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 2 elevado a 8. Sempre você pode fazer isso, tá? Isso não está escrito em português aí, eu acho que o português ajuda muito. Escreve aí por extenso para você lembrar. Do ladinho da propriedade número 1, escreve assim, ó. Repete a base, ou conserva a base e soma os expoentes. Conserva a base e soma os expoentes. Que daí você não esquece mais. Escreveu? Como assim? Que susto? Você tem que estar concentrado, não pode se assustar na minha aula. Estou concentrado, por isso que eu me assustei. Escreveu? Conserva a base e soma os expoentes. Aí você não esquece mais, ó.
2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5, conserva a base 2 e soma os expoentes. 3 mais 5, 8. Beleza? Segunda propriedade, ela é importante também. Destaque aí, P2. É a que ele chama de divisão de potência de mesma base. Olha lá. Se você tiver uma expressão do tipo, coloca o exemplo numérico aí. 5 elevado a 8 dividido por 5 elevado a... vou pôr aqui um 6. 5 elevado a 8 dividido por 5 elevado a 6. Presta atenção. Ele pode aparecer assim. Eu vou fazer isso, depois eu dou outro exemplo, tá? O que diz a propriedade? Quando for uma divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e diminui os expoentes. 8 menos 6, 2. Isso também pode aparecer assim, ó. Outro exemplo. 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 4. Porque fração é o mesmo que divisão. Então isso aqui é uma divisão de potências de mesma base. Como é que resolve isso? Repete a base, 10, e diminui os expoentes. 7 menos 4, 3. Ok? Escreve aí em português, então. Repete a base e diminui os expoentes. Quando for multiplicação, soma os expoentes. Quando for divisão, diminui os expoentes. Atenção, a propriedade só vale se a base for igual. Se não for igual, você tem que resolver. Tá? Notem que a vantagem da propriedade é que eu troco duas potências por uma só. Eu resolvo uma vez só, daí se for preciso, tá? Agora, se a base fosse diferente aqui, aí eu teria que resolver as duas separadamente. Aí não tem propriedade para base diferente. A terceira propriedade, P3, também importante, destaque ela aí, serve para responder a pergunta do colega de antes, né? E se eu tiver duas potências? É a chamada propriedade da potência de potência. Atenção! Ela vai aparecer assim, ó. Por exemplo, 2 elevado a 3, entre parênteses, elevado a, vou colocar aqui um 4. A potência de potência, a gente chama de potência por causa disso aqui, ó. Você tem um expoente fora, que indica que é uma potência, e tem um expoente dentro, que indica que é outra potência, certo? Por isso, isso aqui é uma potência de potência. Entendido? Na potência de potência, atenção, a gente repete a base, 2, e multiplica os expoentes. 3 vezes 4, 12. Anota, escreve aí em português, repete a base e multiplica os expoentes. Beleza? Potência de potência. Se for igual aquela os expoentes for negativo, aí tem que ter o jogo de sinal também. Perfeito. Olha que pergunta boa aqui, ó. Vou voltar e vou te dar um outro exemplo aqui na primeira propriedade. Vamos supor que você tivesse que resolver 6 elevado a 7 vezes 6 elevado a menos 3. Você tem duas maneiras de fazer isso aqui. Olha como a matemática é fantástica, gente. Presta atenção. Você aplica a propriedade direto. Aplicar a propriedade direto quer dizer o quê? Conserva a base e soma os expoentes, não é isso? 7 com menos 3. Somar os expoentes quer dizer assim, ó. 7 com menos 3. Você tem que fazer o jogo de sinal. Vai ficar, tenho 7, devo 3. Se eu tenho 7 e devo 3, eu fico com 4. Esse é um jeito de fazer. Então você tem que fazer a análise dos sinais para a operação básica daí. Outro jeito de você fazer isso aqui é usar
a propriedade do expoente negativo. Olha que legal vai ficar, quer ver? Isso aqui seria a mesma coisa que você pensar assim, ó. Nesse mesmo exemplo aqui, tá? Você está falando da primeira propriedade ali, né? 6 elevado a 7 vezes 6 elevado a menos 3 é a mesma coisa aqui, 6 elevado a 7 vezes... O que a gente faz quando o expoente é negativo? Tomba a fração, não é isso? 1 sobre 6 elevado a 3. E aí olha o que acontece. Qualquer coisa vezes 1 é sempre ela mesma. Então isso aqui vai ficar 6 elevado a 7 dividido por 6 elevado a 3. Aí você cai na segunda propriedade, que vai dizer para você fazer o quê? Repete a base 6 e diminui os expoentes. 7 menos 3, 4. De um jeito ou de outro, você chega no mesmo lugar. Porque já dizia o filósofo contemporâneo Maurílio Trindade, não tem só um caminho que leva para a mesma igreja. É importante isso. Então não